tua serva, Senhor. Oh, aleluia, Santo Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Vamos rapidamente se acomodando, para a gente ganhar tempo da continuidade. Eu vou pedir para os irmãos que já se acomodaram, abrir suas Bíblias em 1 Reis 19. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Deus de Israel. Reis 19. Muito lindo, maravilhoso. Glórias a Deus. Todos acharam, irmãos? Quem não achou, vai procurando aí, enquanto isso eu já vou lendo para a gente ganhar tempo com a palavra do Senhor, amém? 1 Reis 19, versículo 5, a partir do versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com uma força deste alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Por enquanto até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos na palavra do Senhor sobre um homem chamado Elias. Elias foi um homem que viveu o sobrenatural de Deus nesta terra. Elias foi levantado como um profeta para viver e operar milagres através do Espírito Santo. Elias operava e vivia milagres também. Elias era um homem que dava ordem ao Espírito Santo de Deus. Como assim, irmã Thaís? Dava ordem ao Espírito Santo de Deus? Sim, ele dava ordens ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tudo que ele falava em oração a Deus acontecia. Tudo que ele pedia a Deus em oração, Deus manda fogo, Deus mandava. Tudo que ele pedia em oração, Deus manda chuva, ele mandava. Tudo que Elias pedia em oração a Deus era concretizado. Quem conhece a história deste homem, vocês que leem a palavra de Deus, que conhecem a história, sabem que nem morrer ele não morreu. O homem foi arrebatado. Ele não conheceu a morte. Ele foi arrebatado por um redemoinho. Quem conhece a palavra do Senhor sabe o que eu estou dizendo. Ele era diferenciado. Ele era um profeta diferenciado e levantado pelo Deus de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Anteriormente a esse versículo que nós lemos, a Bíblia vai dizer que em Israel havia um rei chamado Acabe. E sua esposa se chamava Jezabel, uma rainha má e egoísta que existiu naquele tempo. A Bíblia vai dizer que Jezabel, ela levantou uma estátua, que segundo historiadores, essa estátua, ela tinha 7 metros a mais que as muralhas. Essa estátua, ela também tinha 7 metros a mais que os portões principais da entrada de Jerusalém. Ela levantou essa estátua porque era o Deus que ela acreditava que era Deus. Esse Deus se chamava Baal. Junto com Baal, segundo a mitologia grega, ela colocou mais uma estátua, que aquilo ali dizia ser a esposa de Baal, a deusa Azera. Ao lado dele ela estava. E a Bíblia também vai dizer que aquelas estátuas, elas estavam ali para recepcionar o povo que entrava. Aquela estátua estava ali para o povo passar, porque se o povo passasse, adentrasse em Jerusalém, tinha que passar por baixo das pernas dos deuses. Se você adentrasse, fosse morador de Jerusalém, você tinha que passar por baixo. Não interessava se você acreditava ou não naquele Deus falso e mentiroso. Não interessava se você acreditava ou não. Você tinha que passar por baixo das pernas dele. A Bíblia também diz que nos pés de Baal e de Azera havia 2 cestos. Que cestos são esses, irmã Thaís? 2 cestos aos pés de Baal e Azera. E nesses cestos, toda manhã, pela manhã ao acordar,
tinha pão lá. Pão? Mas o nosso Deus não é Jeová? Ele que é o Deus do céu e da terra. Ele não é o Deus do alimento. Ele não é o Deus de todas as coisas. Ele não é o Deus criador. Então por que havia pão nos pés de Baal? Ele é Deus, irmã Thaís? Será que ele fazia aparecer pão nos pés dele? Porque o povo ficava lá. Ele tinha 450 profetas. A Zera tinha 400. E eles pregavam ao povo: adorem a Baal, porque ele é o Deus que nos alimenta. E naquela época Israel estava passando por uma fome. Israel estava passando por um deserto. Aí o povo acordava e tinha pão lá. Eu vou acreditar que ele é Deus. Adorem a Baal, diziam os profetas. Adorem a Baal, porque é ele quem traz o nosso alimento todos os dias. Toda manhã tem pão, é ele quem nos dá. Assim pregavam os profetas de Baal. Mas e aí, irmã Thaís, como que é isso? Anteriormente a esse acontecimento, a rainha má Jezabel, aquela rainha hipócrita, mentirosa, levantada por Satanás em Israel, levantada, e ainda por cima ela manipulava o rei Acabe, porque ele fazia tudo o que ela queria. Um certo dia estava lá: marido, é o seguinte, a partir de hoje, decreto de lei eu vou colocar sobre Israel: ninguém vai sair de casa até as 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite, ninguém vai sair de casa. O decreto dessa rainha mentirosa. A armadilha de Satanás para enganar o povo de Deus. E o povo, como era enganado. O que é pior. A partir de hoje, decreto de lei: quem sair depois das 10 é criminoso. É crime. Não pode sair. Já conseguiram entender por quê que tinha pão naqueles cestos? Precisa terminar para entender como aparecia pão naqueles cestos? Às 10 horas da noite, ninguém podia sair. Às 10 horas da noite, ninguém podia colocar a cabeça para fora da porta. Nesse meio tempo, 450 profetas mentirosos e charlatões colocavam pão naquele cesto. Mas nada que está em oculto fica em oculto. O povo de Deus não ia ser enganado por aqueles charlatões mentirosos, por aquela rainha maldita. Mas e aí? O que aconteceu? Um certo dia, neste meio tempo, saiu um bando de gente para fora às 10 horas da noite. E eles flagraram aqueles mentirosos colocando pão naquele cesto, plena fome que Israel estava passando. Plena fome e miséria que Israel estava passando. Eles estavam enganando o povo, e o povo clamando por um Deus que não tinha, nem existia, nem existe, porque até hoje tem adoradores de Baal. A verdade está debaixo do nosso nariz, irmãos. A verdade está debaixo do nosso nariz, irmãos. E tu continua acreditando em Baal. Mas o povo saiu às 10 horas da noite e flagraram eles. E aí o que aconteceu? A rainha Jezabel não deixou barato. Ela mandou matar todo mundo que saiu. Era decreto de lei, então ela podia fazer isso. Ela decretou como uma lei. 7.000. Desses 7.000, um era Elias. O povo fugiu para as montanhas. O povo fugiu para as montanhas porque não queriam se curvar a Baal. Muitos ficaram, se curvaram para não perder sua moradia, suas coisas. Mas Elias fugiu junto com esse povo. E aí? E depois? Todos conhecem essa passagem? Mas é necessário a gente relembrar.
o que Satanás pode fazer conosco, como ele pode nos enganar. Ele é astuto e às vezes ele consegue enganar o crente. Ele consegue enganar o crente. É mesmo, pai. Ele consegue enganar o crente. O crente vem para a igreja, mas o Satanás consegue enganar ele de tal maneira que ele não consegue ser liberto num culto de libertação. Mas como assim ele não consegue ser liberto num culto de libertação? Já está falando, meu irmão, se tu não acreditar, tu não vai ser liberto não. Ah, mas ele caiu endemoniado, não interessa. O diabo tá aí para enganar, rapaz. Ai de nós se nos jejuar e orar, não ter discernimento de espírito para libertar o povo. Ai de nós. Aleluia. E em seguida o povo fugiu. O povo fugiu para as montanhas. Aquelas 7.000 pessoas que fugiram para as montanhas. Elias voltou lá. Elias não ia deixar, não ia abandonar. Ele era um profeta, usado por Deus. Deus operava milagres sobre a vida dele. Deus dava poder e unção para ele. Rei Acabe, Baal e Azera não são deuses. Rei Acabe, Baal não é Deus. É sim. Ele é Deus sim. Ele é Deus sim. Ele traz pão pro povo sim. Mas a gente pegou eles fazendo a falcatrua. Ele não é Deus. Por que tu não abre os olhos, homem? Você tá igual ao teu pai. Você tá pior. Porque nunca existiu um rei tão ruim como você. O teu povo tá perecendo. É só você ceder. É só você pedir pro Deus verdadeiro. Você deixa a sua esposa manipular. Você deixa a sua esposa tomar conta do teu povo. Ela não é uma mulher de Deus. Ela vai afundar o povo de Israel. Ele é Deus sim, ele é Deus sim. Então se ele é Deus, fala para ele mandar chuva. O povo tá passando sede, tá morrendo de sede. Fala pro teu Deus mandar chuva. Não, deixa eu segurar. Não é pra segurar. Cadê? Tá muito... Ele não é um Deus, um tal? Cadê a chuva? E essa seca? Mexeu sim. Rapidamente o rei Acabe mandou Vai, arruma um aí. dos profetas ir consultar um bruxo. Tamo então, tamo. Aleluia, a Bíblia diz. Tamo. Vai consultar o bruxo lá e vai ver quando que Baal vai mandar essa água. Quando? Vai logo. E ele foi. Só que no meio do caminho, quando Elias estava voltando para o monte, Elias encontrou com esse profeta. Para onde você vai? Consultar um bruxo aí para saber quando que Baal vai mandar água. Você não vai para lugar nenhum.